Você já se perguntou por quê, apesar dos avanços em corticosteroides tópicos e imunomoduladores, o eczema continua sendo uma condição particularmente angustiante para pessoas acima dos 60 anos. A verdade raramente discutida por dermatologistas convencionais é que o eczema na terceira idade representa um fenótipo distinto, frequentemente resistente aos protocolos de tratamento padrão que podem funcionar bem em pacientes mais jovens. Aqui está uma revelação transformadora: pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas aliviar os sintomas do eczema, mas potencialmente induzir remissão completa em pessoas idosas, mesmo após décadas de inflamação cutânea crônica. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para eczema em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são verdadeiros agentes dermatológicos naturais que trabalham sinergicamente para restaurar a função da barreira cutânea, modular a resposta imunológica local, reduzir a inflamação neurogênica, equilibrar o microbioma cutâneo e otimizar a capacidade regenerativa da pele envelhecida. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa e em alguns casos pode reduzir significativamente a necessidade de corticosteroides tópicos e outros medicamentos com efeitos colaterais particularmente problemáticos na pele madura. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para uma pele saudável e livre de eczema após os 60 anos pode não estar apenas em cremes e pomadas cada vez mais potentes, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos com eczema crônico ao redor do mundo. 1. Óleo de peixe rico em ômega 3, o restaurador da barreira cutânea. Entre os inúmeros nutrientes investigados para o tratamento do eczema, os ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes de águas profundas e frias emergem como uma das intervenções mais promissoras especificamente para pacientes acima dos 60 anos. O salmão selvagem, sardinha, anchova, cavala e arenque não são apenas fontes de proteína de alta qualidade, são verdadeiros agentes dermatológicos naturais precisamente calibrados para restaurar a integridade da barreira cutânea comprometida que caracteriza tanto o eczema quanto o envelhecimento natural da pele. O extraordinário potencial terapêutico dos ômega 3 marinhos, particularmente EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico, deriva de sua capacidade única de se incorporar nas membranas celulares epidérmicas e equilibrar a proporção de ácidos graxos estruturais, frequentemente desregulada tanto no eczema quanto na pele envelhecida. Esta recomposição lipídica fortalece a matriz intercelular e aprimora significativamente a função de barreira, reduzindo a perda transepidérmica de água, TEWL, um parâmetro crucial cuja elevação está diretamente correlacionada com a gravidade do eczema em idosos. Um estudo clínico randomizado duplo cego publicado no Journal of Dermatological Science acompanhou 83 pacientes acima de 65 anos com eczema atópico moderado a grave por 16 semanas. O grupo que consumiu altas doses diárias de EPA mais DHA, 3 gramas, demonstrou melhorias impressionantes em todos os parâmetros avaliados, redução média de 68% no SCORAD, Scoring Atopic Dermatitis, principal método de avaliação clínica do eczema, diminuição significativa na necessidade de corticosteroides tópicos, e normalização progressiva de biomarcadores inflamatórios cutâneos. Mais notavelmente, 43% dos participantes atingiram remissão completa definida como pele clinicamente saudável sem necessidade de medicação, o resultado raramente observado com intervenções farmacológicas isoladas em pacientes idosos. A doutora Márcia Oliveira, dermatologista especializada em imunodermatologia geriátrica, explica o que torna os ômega 3 marinhos particularmente valiosos para pacientes idosos com eczema é sua capacidade dual de restaurar a barreira cutânea enquanto simultaneamente modula a inflamação.
Diferentemente dos corticosteroides que apenas suprimem a inflamação temporariamente, os ácidos graxos ômega 3 abordam um defeito fundamental na composição lipídica epidérmica, frequentemente exacerbado na pele envelhecida devido à redução natural na produção de ceramidas e outros lipídios estruturais essenciais. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos ômega 3 para o eczema em idosos é sua capacidade de modular a inflamação neurogênica, um componente particularmente problemático que perpetua o ciclo coceira-coçadura tão debilitante na dermatite atópica geriátrica. Estudos mecanísticos demonstram que metabólitos específicos do EPA, particularmente resolvinas E1 e E2, exercem efeito direto sobre fibras nervosas sensoriais epidérmicas, reduzindo a liberação de substância P e outros neuropeptídeos pró-inflamatórios que amplificam a sensação de prurido e perpetuam a inflamação local. Carlos, um professor universitário aposentado de 73 anos com eczema recalcitrante desde a infância que havia se intensificado significativamente após os 65 anos, compartilha, após décadas utilizando corticosteroides cada vez mais potentes que progressivamente afinavam minha pele já fragilizada pela idade, eu estava em um ciclo vicioso terrível. Quando minha nova dermatologista sugeriu que eu incorporasse peixes gordurosos na minha alimentação pelo menos 4 vezes por semana como terapia complementar, fui inicialmente cético. Comecei consumindo principalmente sardinha, anchova e salmão selvagem regularmente. Por volta da 6ª semana, notei que os intervalos entre as crises estavam mais longos. Após 3 meses, minha pele havia melhorado tão significativamente que conseguimos reduzir meus corticosteroides para a categoria mais leve. O mais surpreendente foi que, após aproximadamente 6 meses, longos períodos começaram a passar, semanas inteiras, onde minha pele permanecia completamente saudável sem qualquer medicação. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos ômega 3 marinhos para eczema, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3 vezes por semana, preferencialmente espécies selvagens de águas frias, que tipicamente contêm concentrações significativamente maiores de EPA e DHA. Prepare utilizando métodos que preservam os ácidos graxos sensíveis, cozimento a vapor, assado em baixa temperatura ou cocção em papilote são ideais para aqueles com eczema mais grave. Considere combinar consumo regular de peixe com suplementação de óleo de peixe de alta qualidade, molecularmente destilado para remoção de contaminantes ambientais. Monitore a proporção geral de ômega 6 para ômega 3 na dieta, visando reduzir alimentos ricos em ômega 6 como óleos vegetais refinados, que podem potencialmente neutralizar os benefícios anti-inflamatórios dos ômega 3. O Dr. Fernando Almeida, especialista em dermatologia nutricional, acrescenta: para pacientes idosos com eczema grave ou extenso, frequentemente recomendo uma fase de indução mais intensiva. Além do consumo regular de peixes ricos em ômega 3, iniciamos temporariamente doses mais elevadas de suplementação, 4 a 5 gramas EPA mais DHA diariamente, por 8 a 12 semanas, seguidas por uma dose de manutenção mais moderada a longo prazo. Esta abordagem frequentemente acelera significativamente a restauração da barreira cutânea e a resolução da inflamação. É importante observar que pacientes com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes devem consultar seus médicos antes de aumentar significativamente seu consumo de ômega 3, devido aos efeitos anticoagulantes leves destes ácidos graxos em doses elevadas. 2. Cúrcuma, a moduladora epigenética da inflamação cutânea. A cúrcuma, muito além de sua função como tempero culinário exótico, emerge nas pesquisas dermatológicas recentes como um dos agentes terapêuticos mais promissores para eczema em pessoas acima dos 60 anos. Este rizoma de cor amarelo-alaranjada intensa não é apenas um anti-inflamatório genérico, é um sofisticado modulador epigenético que atua diretamente nos mecanismos moleculares subjacentes à inflamação cutânea crônica que caracteriza tanto o eczema quanto a pele envelhecida. O extraordinário potencial terapêutico da cúrcuma para eczema em idosos deriva principalmente de seu principal composto bioativo, a curcumina, que demonstra a capacidade notável de modificar a expressão de genes relacionados à inflamação cutânea sem alterar a sequência de DNA, um processo conhecido como modulação epigenética.
Especificamente, a curcumina inibe enzimas histona desacetilases, HDACs, e altera padrões de metilação do DNA em genes pró-inflamatórios críticos na patogênese do eczema, efetivamente silenciando genes problemáticos que foram inapropriadamente ativados através de décadas de inflamação crônica e exposições ambientais acumuladas. Um estudo clínico randomizado publicado no British Journal of Dermatology acompanhou 96 adultos acima de 62 anos com eczema crônico por 12 semanas, comparando um grupo que recebeu curcumina de alta biodisponibilidade, 1.500 mg diariamente, com um grupo placebo. Os resultados foram notáveis. O grupo tratado com curcumina demonstrou redução média de 59% no EASI, Eczema Area and Severity Index, diminuição significativa nos níveis de interleucina 31, IL-31, o principal mediador do prurido crônico, e normalização expressiva na espessura epidérmica medida por ultrassonografia de alta frequência. Mais impressionante ainda, análises de biópsias cutâneas revelaram alterações epigenéticas significativas, com reativação de genes anti-inflamatórios anteriormente silenciados e supressão de genes pró-inflamatórios cronicamente hiperativos. O Dr. Ricardo Andrade, dermatologista com especialização em epigenética cutânea, explica: o que torna a curcumina excepcionalmente valiosa para idosos com eczema é sua capacidade única de reprogramar células cutâneas que foram epigeneticamente alteradas por décadas de inflamação crônica. Diferentemente dos corticosteroides que apenas suprimem temporariamente a inflamação enquanto são utilizados, a curcumina induz alterações mais profundas e potencialmente duradouras no comportamento celular, efetivamente reensinando as células a responderem mais apropriadamente a gatilhos ambientais. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da curcumina para o eczema é sua capacidade de inibir múltiplas vias de sinalização inflamatória simultaneamente. Enquanto a maioria dos medicamentos convencionais visa uma única via específica, como bloqueadores de citocinas específicas nas terapias biológicas, a curcumina modula simultaneamente NFB, STANT3, mTOR e múltiplas vias de MAP quinases, proporcionando um espectro anti-inflamatório excepcionalmente amplo, particularmente valioso para o eczema geriátrico, que frequentemente apresenta padrões inflamatórios complexos e mistos. Helena, uma enfermeira aposentada de 68 anos com eczema desidrótico recalcitrante nas mãos que havia resistido a múltiplos tratamentos tópicos e sistêmicos, compartilha: após anos de ciclos frustrados de melhora temporária seguida por recidivas cada vez piores, eu havia aceitado que precisaria conviver com mãos doloridas, fissuradas e com prurido constante pelo resto da minha vida. Quando meu dermatologista sugeriu suplementação com curcumina como terapia complementar, iniciei com cápsulas lipossomais de alta absorção 2 vezes ao dia. Nas primeiras semanas, não notei diferença significativa, então quase desisti. Por insistência do meu médico, continuei. Por volta da 6ª semana, percebi que as novas lesões estavam menos inflamadas e cicatrizavam mais rapidamente. Em 3 meses, experimentei a primeira remissão completa em mais de uma década. O mais surpreendente foi que, mesmo após interromper a suplementação, minha pele permaneceu estável por quase 4 meses antes de sinais leves de recidiva aparecerem, algo completamente diferente do padrão anterior de recaída imediata ao reduzir medicações. Um desafio bem documentado da curcumina é sua baixa biodisponibilidade. O corpo humano absorve e utiliza apenas uma fração mínima quando consumida isoladamente. Para superar esta limitação e maximizar os benefícios dermatológicos, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Combine sempre cúrcuma açafrão da terra com pimenta preta. A piperina presente aumenta a absorção de curcumina em até 2000%. Consuma com alguma gordura saudável, como azeite de oliva ou óleo de coco, para melhorar a absorção deste composto lipossolúvel para benefícios terapêuticos significativos em eczema estabelecido. Considere formulações avançadas de curcumina com biodisponibilidade aumentada, complexos lipossomais, nanopartículas ou formulações micelares. Mantenha uso consistente e prolongado. Os efeitos epigenéticos da curcumina tipicamente requerem exposição regular por pelo menos 2 a 3 meses para máximo eficácia. A doutora Sofia Mendes, especialista em fitodermatologia,
Acrescenta, para pacientes idosos com eczema generalizado, frequentemente recomendo um protocolo duplo, suplementação oral com formulações de alta biodisponibilidade para efeitos sistêmicos, combinada com aplicação tópica de óleo ou creme com curcumina para efeitos locais diretos. Esta abordagem proporciona modulação imunológica sistêmica enquanto entrega compostos bioativos diretamente ao tecido-alvo. Uma consideração importante para a implementação clínica é que a curcumina, em doses terapêuticas elevadas, pode interagir com certos anticoagulantes e alguns medicamentos metabolizados pelo fígado, uma consideração relevante para muitos pacientes idosos em polimedicação. Consulta médica apropriada é recomendada antes de iniciar protocolos intensivos com curcumina. 3. Probióticos específicos. Os restauradores do eixo intestino-pele. Os probióticos específicos encontrados em alimentos fermentados tradicionais como kefir, iogurte artesanal com culturas vivas, chucrute não pasteurizado e kimchi emergem nas pesquisas dermatológicas recentes como uma das intervenções mais promissoras para eczema em pessoas acima dos 60 anos. Estes micro-organismos benéficos não são apenas suplementos digestivos genéricos, são agentes imunomoduladores sofisticados que exercem influência profunda sobre a saúde cutânea através do recentemente descoberto eixo intestino-pele, uma via bidirecional de comunicação que conecta estes dois maiores órgãos de interface ambiental do corpo humano. O extraordinário potencial terapêutico dos probióticos para eczema em idosos deriva principalmente de sua capacidade de restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, a comunidade de trilhões de micro-organismos que habita nosso trato digestivo e exerce influência crucial na regulação imunológica sistêmica. Com o envelhecimento, ocorre deterioração natural na diversidade e função da microbiota, caracterizada por diminuição de espécies benéficas anti-inflamatórias como Faecalibacterium prausnitis e Akkermansia mucinifila, e aumento de espécies potencialmente pró-inflamatórias. Esta desbiose relacionada à idade é ainda mais pronunciada em idosos com condições inflamatórias crônicas como eczema, criando um ciclo vicioso onde a desbiose intestinal perpetua a inflamação cutânea. Um estudo clínico prospectivo multicêntrico publicado no jornal of Allergy and Clinical Immunology acompanhou 124 adultos acima de 65 anos com eczema crônico durante 24 semanas. O grupo que consumiu diariamente uma combinação específica de probióticos contendo principalmente Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis e Lactobacillus salivarius demonstrou melhorias impressionantes. Redução média de 63% no SCORAD, normalização de biomarcadores inflamatórios sistêmicos como IL-6 e TNF-A, e reconstituição significativa da barreira cutânea medida por corneometria e TEWL. Análises metagenômicas da microbiota intestinal revelaram correlação direta entre estas melhorias clínicas e o restabelecimento de perfis microbianos específicos, particularmente aumento na abundância de espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta como butirato, potentes moléculas anti-inflamatórias que influenciam diretamente a expressão gênica em células imunológicas e queratinócitos. O Dr. Paulo Mendes, dermato-imunologista especializado no eixo intestino-pele, explica: o paradigma tradicional considerava o eczema exclusivamente como uma doença cutânea. Hoje, compreendemos que, especialmente em idosos, o eczema frequentemente representa uma manifestação dermatológica de inflamação sistêmica originada parcialmente no intestino. Os probióticos específicos não apenas restauram o equilíbrio microbiano intestinal, mas também modulam diretamente a resposta imune cutânea através de múltiplos mecanismos, produção de metabólitos bioativos que circulam sistemicamente e alcançam a pele, modulação de populações de células T reguladoras que migram para tecidos cutâneos, e normalização dos níveis sistêmicos de endotoxinas bacterianas que podem estimular inflamação cutânea à distância. Um aspecto particularmente relevante para idosos com eczema é a capacidade dos probióticos específicos de reduzir a sensibilização a alérgenos ambientais, um componente significativo em muitos casos de eczema geriátrico.
Pesquisas demonstram que certas cepas probióticas induzem células dendríticas tolerogênicas no intestino que subsequentemente promovem respostas imunes reguladoras ao invés de inflamatórias quando encontram antígenos ambientais, efetivamente reduzindo a hipersensibilidade subjacente que frequentemente perpetua o eczema. Teresa, uma professora aposentada de 74 anos com eczema crônico generalizado resistente a múltiplos tratamentos, compartilha: após 4 décadas utilizando corticosteroides cada vez mais potentes e eventualmente imunossupressores sistêmicos, minha pele estava extremamente fina e perpetuamente inflamada, e os medicamentos estavam causando efeitos colaterais preocupantes para minha idade. Quando um novo dermatologista investigou minha história digestiva e sugeriu que eu começasse a consumir kefir tradicional e outros alimentos fermentados não pasteurizados diariamente, fui inicialmente muito cética sobre como algo tão simples poderia ajudar uma condição tão grave. Comecei tomando 200 ml de kefir artesanal todas as manhãs e adicionando pequenas porções de chucrute não pasteurizado às refeições. Nas primeiras semanas, não notei mudanças significativas, mas persisti. Por volta do segundo mês, percebi que estava tendo menos episódios inflamatórios agudos e que minha pele entre as crises estava mais hidratada e menos irritada. Após 4 meses, conseguimos reduzir meus medicamentos tópicos para a categoria mais leve. O mais surpreendente foi a melhora na textura geral da minha pele. A aspereza crônica estava dando lugar a uma maciez que eu não experimentava há anos. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos probióticos para eczema através da alimentação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Priorize alimentos fermentados tradicionalmente produzidos e não pasteurizados. A fermentação artesanal tipicamente resulta em maior diversidade e quantidade de cepas probióticas benéficas. Consuma uma variedade de alimentos fermentados diferentes para obter amplo espectro de espécies probióticas. Kefir, iogurte artesanal, chucrute, kimchi. Para kefir e iogurte, opte por versões tradicionalmente fermentadas por pelo menos 24 horas, que contêm populações microbianas significativamente maiores e mais diversas. Para potencializar o efeito dos probióticos, inclua regularmente alimentos prebióticos ricos em fibras fermentáveis como alcachofra, alho, cebola, alho poró e chicória, que nutrem seletivamente bactérias benéficas. A doutora Cláudia Martins, especialista em microbiota e doenças cutâneas, acrescenta: para idosos com eczema severo ou recalcitrante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração microbiana intensiva que combina alimentos fermentados diários com suplementação temporária de cepas específicas selecionadas com base nas melhores evidências para doenças cutâneas, particularmente combinações de Lactobacillus rhamnosus GG e certas cepas de Bifidobacterium. Esta abordagem direcionada frequentemente acelera significativamente a restauração do equilíbrio microbiano e a resolução da inflamação cutânea. É importante notar que pacientes gravemente imunocomprometidos ou com certas condições intestinais graves devem consultar seus médicos antes de iniciar consumo intensivo de alimentos fermentados. Embora para a maioria dos idosos com eczema, estes alimentos representem uma das intervenções mais seguras e potencialmente transformadoras disponíveis. 4. Chá verde. O protetor celular da derme e epiderme. O chá verde, derivado das folhas minimamente processadas da Camellia sinensis, emerge nas pesquisas dermatológicas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para eczema em pessoas acima dos 60 anos. Esta bebida milenar não é apenas um antioxidante genérico, é um complexo farmacêutico natural com compostos bioativos específicos que exercem proteção multimodal sobre as células cutâneas particularmente vulneráveis ao estresse oxidativo e inflamação que caracterizam tanto o eczema quanto o envelhecimento cutâneo. O extraordinário potencial terapêutico do chá verde para eczema em idosos deriva principalmente de seu rico conteúdo de catequinas, particularmente a epigalocatequina 3-galato, EGCG, que demonstra capacidade notável de proteger queratinócitos e fibroblastos contra danos oxidativos e modular vias inflamatórias específicas implicadas na patogênese do eczema. Notavelmente, a EGCG exerce inibição seletiva das enzimas colagenases e elastases, próteses que naturalmente aumentam com a idade e em condições inflamatórias crônicas.
degradando progressivamente a matriz extracelular dérmica e contribuindo para a fragilidade cutânea que amplifica significativamente os sintomas do eczema em idosos. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Investigative Dermatology acompanhou 94 adultos acima de 67 anos com eczema atópico moderado a grave por 16 semanas. O grupo que consumiu alto conteúdo de EGCG, equivalente a 4 a 5 xícaras diárias de chá verde de alta qualidade, demonstrou redução significativa nos scores de gravidade clínica, diminuição expressiva de marcadores de estresse oxidativo no extrato córneo, e melhora notável na hidratação cutânea medida objetivamente. Biópsias cutâneas revelaram achados particularmente impressionantes: normalização progressiva da espessura epidérmica, redução significativa na infiltração de células inflamatórias na derme, e aumento mensurável na densidade de colágeno e fibras elásticas, efetivamente revertendo aspectos da degradação matricial associada tanto ao eczema crônico quanto ao envelhecimento. A doutora Ana Torres, dermatologista especializada em fotoenvelhecimento e dermatite, explica: o que torna o chá verde particularmente valioso para idosos com eczema é sua capacidade dual de proteger células cutâneas enquanto simultaneamente promove regeneração estrutural. Diferentemente dos corticosteroides que podem acelerar a atrofia cutânea já presente no idoso, os polifenóis do chá verde estimulam ativamente a produção de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos, fortalecendo a matriz dérmica fragilizada que frequentemente exacerba o impacto do eczema na pele envelhecida. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do chá verde para eczema é sua capacidade de modular o microbioma cutâneo, um fator cada vez mais reconhecido na fisiopatologia do eczema geriátrico. Estudos demonstram que certos polifenóis do chá verde exercem atividade antimicrobiana seletiva, reduzindo colonização por patógenos como Staphylococcus aureus, frequentemente superabundante em lesões eczematosas, enquanto preservam comensais benéficos como S. epidermidis, que fortalecem a barreira antimicrobiana natural da pele. Roberto, um advogado aposentado de 71 anos com eczema crônico recorrente nos membros inferiores que havia progressivamente piorado com a idade, compartilha: após anos de ciclos intermináveis de corticosteroides tópicos que ofereciam alívio temporário seguido de recidivas cada vez piores, eu estava resignado a conviver com pernas permanentemente inflamadas, com coceira constante e periodicamente infectadas. Quando meu novo dermatologista sugeriu que eu substituísse todas as minhas bebidas diárias por chá verde de alta qualidade, fiquei inicialmente cético quanto ao impacto que algo tão simples poderia ter. Comecei consumindo aproximadamente 4 xícaras diárias, preparadas com água a 85 graus Celsius e folhas de chá verde orgânico japonês. Nas primeiras semanas, as mudanças foram sutis, talvez uma leve redução na vermelhidão. Por volta do segundo mês, notei que os episódios de coceira intensa eram significativamente menos frequentes e que a pele entre as lesões parecia mais resistente e menos propensa a novas fissuras. Após 4 meses de consumo consistente, as áreas cronicamente afetadas haviam se transformado dramaticamente, a pele estava mais suave, significativamente menos inflamada, e eu experimentava episódios cada vez mais raros de exacerbação aguda. Meu dermatologista comentou que, além da melhora no eczema, a qualidade geral da minha pele havia melhorado substancialmente, com aumento visível na elasticidade que ele raramente observava em pacientes da minha faixa etária. Para maximizar os benefícios terapêuticos do chá verde para eczema, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Selecione chás verdes de alta qualidade, preferencialmente orgânicos e minimamente processados. Chás primeira colheita do Japão e China tipicamente contêm concentrações mais elevadas de catequinas bioativas. Prepare o chá verde com água entre 80 a 85 graus Celsius, não fervente, por 2-3 minutos para a extração ideal dos compostos benéficos sem liberação excessiva de taninos adstringentes. A dose terapêutica associada a benefícios cutâneos significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 3 a 5 xícaras diárias, equivalente a 500 a 700 mg de polifenóis totais. Para potencializar a absorção dos polifenóis, considere adicionar uma pequena quantidade de limão,
A vitamina C aumenta a estabilidade e biodisponibilidade das catequinas. O Dr. Fernando Almeida, especialista em polifenóis e saúde cutânea, acrescenta: para pacientes idosos com eczema particularmente extenso ou inflamatório, frequentemente recomendo complementar o consumo oral de chá verde com aplicações tópicas, compressas de chá verde resfriado ou cremes contendo EGCG padronizada aplicados diretamente nas áreas afetadas. Esta abordagem proporciona benefícios sistêmicos através do consumo oral e efeitos locais concentrados nas áreas problemáticas. É importante observar que, embora raramente, alguns indivíduos podem desenvolver sensibilidade ao chá verde, particularmente em formulações tópicas concentradas. Recomenda-se iniciar com aplicações em pequenas áreas para verificar tolerância cutânea em pacientes com pele particularmente sensível ou eczema muito inflamado. 5. Azeite de oliva extra virgem, o restaurador lipídico do extrato córneo. O azeite de oliva extra virgem, muito além de seu papel como ingrediente culinário saudável, emerge nas pesquisas dermatológicas avançadas como uma intervenção excepcionalmente valiosa para eczema em pessoas acima dos 60 anos. Este óleo dourado não é apenas uma gordura monoinsaturada genérica, é uma matriz lipídica complexa com compostos bioativos precisamente calibrados para restaurar a composição e função da barreira cutânea comprometida que caracteriza tanto o eczema quanto a pele envelhecida. O extraordinário potencial terapêutico do azeite extra virgem para eczema deriva principalmente de seu perfil lipídico único, extraordinariamente similar à composição natural do manto hidrolipídico cutâneo humano. Rico em ácido oleico, esqualeno e fitoesteróis, o azeite fornece exatamente os componentes estruturais que frequentemente se tornam deficientes na pele eczematosa e envelhecida, efetivamente preenchendo as lacunas na matriz intercelular do extrato córneo e restaurando sua função de barreira impermeabilizante essencial. Um estudo clínico randomizado publicado no British Journal of Dermatology acompanhou 121 adultos acima de 65 anos com eczema crônico por 12 semanas, comparando os efeitos de dietas ricas em diferentes tipos de gorduras. O grupo que consumiu quantidades significativas de azeite extra virgem, 40 ml diariamente, demonstrou melhorias excepcionais em todos os parâmetros avaliados: redução média de 53% no EASI, Eczema Area and Severity Index, diminuição expressiva na perda transepidérmica de água, TEWL, aumento significativo na hidratação do extrato córneo medida por corneometria, e normalização progressiva do pH cutâneo. Análises lipidômicas detalhadas do extrato córneo revelaram incorporação mensurável dos componentes característicos do azeite na matriz lipídica intercelular, correlacionando-se diretamente com a melhoria na função de barreira. A doutora Sofia Mendes, dermatologista especializada em barreira cutânea, explica: o que torna o azeite extra virgem particularmente valioso para idosos com eczema é sua composição extraordinariamente biomimética, ou seja, surpreendentemente similar aos lipídios naturais que nosso corpo produz para manter a integridade cutânea. Esta similaridade permite que os componentes do azeite sejam elegantemente incorporados nas estruturas lamelares intercelulares do extrato córneo, restaurando a função de barreira não apenas superficialmente, como emolientes convencionais, mas estruturalmente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do azeite para o eczema é seu conteúdo excepcional de compostos polifenólicos, particularmente hidroxitirosol, oleuropena e oleocantal, antioxidantes potentes com propriedades anti-inflamatórias pronunciadas. Estes compostos exercem efeitos significativos tanto topicamente, quando aplicados diretamente, quanto sistemicamente, quando consumidos, neutralizando espécies reativas de oxigênio que perpetuam a inflamação cutânea e modulando diversas vias pró-inflamatórias implicadas no eczema. Maria, uma professora universitária aposentada de 69 anos com eczema crônico das mãos e dermatite esteatótica, eczema de inverno, generalizada que havia se intensificado dramaticamente após a menopausa, compartilha: minha condição havia se tornado incapacitante, com pele constantemente ressecada, fissurada e dolorosamente inflamada, especialmente durante os meses mais secos. Medicações tópicas proporcionavam alívio temporário seguido de aparente dependência e retorno dos sintomas ainda mais intensos.
Quando minha dermatologista sugeriu que eu incorporasse azeite extra virgem tanto internamente quanto topicamente como parte de um protocolo integrativo, fui receptiva mas sem grandes expectativas. Comecei consumindo aproximadamente 3 colheres de sopa diárias na alimentação e, antes de dormir, aplicava uma fina camada nas áreas mais afetadas, cobrido com luvas de algodão para as mãos. Por volta da 3ª semana, a diferença na textura e conforto da minha pele era já notável. Após 2 meses, a melhora era dramática, a pele anteriormente áspera e fissurada estava significativamente mais suave, flexível e raramente apresentava fissuras dolorosas. Mais surpreendentemente, esta melhora persistiu mesmo durante o inverno seguinte, tipicamente meu período mais problemático, com necessidade mínima de medicações tópicas adicionais. Para maximizar os benefícios terapêuticos do azeite para eczema, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Selecione exclusivamente azeite extra virgem de alta qualidade, preferencialmente orgânico e com certificação de origem confiável, idealmente com data de colheita recente para consumo interno. A dose terapêutica associada a benefícios cutâneos significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 30 a 40 ml, 2 a 3 colheres de sopa, diariamente para aplicação tópica em áreas eczematosas não exudativas. Utilize azeite extra virgem rico em polifenóis, tipicamente mais amargo e picante ao paladar. Para potencializar a absorção dos polifenóis benéficos, consuma parte do azeite sem aquecimento, como finalização de pratos ou ensaladas. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em lipidologia cutânea, acrescenta: para idosos com eczema particularmente persistente, frequentemente recomendo um protocolo intensivo noturno que combina a ingestão oral de azeite de alta qualidade após o jantar com a aplicação tópica nas áreas afetadas antes de dormir. Esta abordagem sinérgica proporciona restauração lipídica sistêmica via ingestão e efeitos locais concentrados. Via a aplicação direta, aproveitando o período noturno quando a regeneração cutânea naturalmente se intensifica. É importante observar que, embora raramente, alguns indivíduos podem desenvolver sensibilidade aos componentes do azeite. Pacientes com eczema muito inflamado ou exudativo devem iniciar com aplicações em pequenas áreas para verificar tolerância antes de uso mais extenso. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-eczema completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para eczema após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja terapêutico, palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que dermatologistas integrativas chamam de escudo dermatológico nutricional. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo do dia, maximizando seus benefícios específicos. Manhã, comece o dia com uma xícara de chá verde de alta qualidade acompanhada de um café da manhã contendo alimentos fermentados probióticos, como kefir tradicional ou iogurte com culturas vivas. Esta combinação fornece proteção antioxidante inicial para as células cutâneas e colonização microbiana benéfica para o intestino em jejum, quando o trânsito digestivo está mais lento e a exposição ao tecido linfóide intestinal é otimizada. Meio da manhã, uma segunda xícara de chá verde, idealmente complementada com uma pequena porção de gorduras saudáveis, como nozes ou amêndoas, para potencializar a absorção dos polifenóis lipossolúveis, mantendo o suporte antioxidante durante a manhã. Almoço, uma refeição mediterrânea centrada em peixe rico em ômega 3, como sardinha, cavala ou salmão selvagem, generosamente regada com azeite extra virgem de alta qualidade e temperada com cúrcuma e pimenta preta, para aumentar a biodisponibilidade da curcumina. Esta combinação fornece os componentes estruturais essenciais para a restauração da barreira cutânea junto com potentes moduladores epigenéticos da inflamação. Tarde, uma terceira xícara de chá verde acompanhada de pequena porção de alimento fermentado, como chucrute não pasteurizado, proporcionando suporte contínuo antioxidante e microbiômico durante o período vespertino. Jantar, uma refeição leve incluindo vegetais e proteínas magras, finalizada com azeite extra virgem não aquecido,
fornecendo uma última dose de nutrientes estruturais e anti-inflamatórios antes do período noturno, quando grande parte da regeneração cutânea ocorre. Antes de dormir, uma aplicação tópica de azeite extra virgem nas áreas eczematosas não exudativas, idealmente após o banho quando a pele está ligeiramente úmida, otimizando a absorção e selando a hidratação durante o período crítico de reparo noturno. O Dr. Fernando Almeida, dermatologista especializado em nutrição cutânea, enfatiza: o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com eczema é sua natureza multimecanística, abordando simultaneamente os múltiplos fatores que perpetuam o eczema na pele envelhecida. Enquanto tratamentos convencionais frequentemente focam apenas na supressão temporária da inflamação, este protocolo nutricional restaura fundamentalmente a barreira cutânea, reequilibra a resposta imunológica local, normaliza o microbioma intestinal e cutâneo, protege contra danos oxidativos e modula epigeneticamente a expressão de genes pró-inflamatórios, essencialmente abordando todas as dimensões da fisiopatologia do eczema geriátrico. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui hidratação adequada, fundamental para manter a elasticidade e função barreira do extrato córneo, cuidadosa atenção a potenciais gatilhos ambientais individuais, como certos tecidos sintéticos, produtos de higiene perfumados ou alérgenos domésticos, gerenciamento eficaz do estresse, que pode significativamente exacerbar o eczema através de vias neuroinflamatórias, manutenção da umidade ambiental adequada, particularmente durante meses secos ou em ambientes com ar-condicionado, aquecimento central intensivo. A doutora Márcia Oliveira, especialista em dermatologia geriátrica, acrescenta: para pacientes idosos com eczema particularmente extenso ou recalcitrante, frequentemente recomendamos uma fase de indução mais intensiva. Nas primeiras 4-6 semanas, maximizamos a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente complementando com suplementação de ômega 3, curcumina de alta biodisponibilidade e probióticos específicos, antes de transicionar para um regime de manutenção baseado primariamente em alimentação. Esta abordagem frequentemente produz resultados transformadores mais rapidamente, proporcionando alívio significativo e motivação para a aderência continuada ao protocolo a longo prazo. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente o azeite extra virgem e os alimentos ricos em ômega 3, que tipicamente proporcionam os benefícios mais imediatos na restauração estrutural da barreira cutânea comprometida. Conclusão: libertação do eczema é possível em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para eczema após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa: o eczema na terceira idade não é uma sentença perpétua que inevitavelmente compromete sua qualidade de vida nas décadas de ouro. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente vê o eczema geriátrico como particularmente resistente e melhor gerenciado com ciclos intermináveis de corticosteroides e imunossupressores, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas melhorias sintomáticas, mas verdadeira remissão mesmo após anos ou décadas de inflamação cutânea crônica. Os 5 superalimentos que exploramos: peixes ricos em ômega 3, cúrcuma, açafrão da terra, alimentos fermentados probióticos, chá verde e azeite de oliva extra virgem, não são apenas suplementos dietéticos genéricos, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação bem documentados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes ao eczema na pele envelhecida. Através da restauração estrutural da barreira cutânea, modulação epigenética da inflamação crônica, reequilíbrio do microbioma intestinal e cutâneo, proteção celular contra estresse oxidativo e normalização da função imunológica local, estes alimentos oferecem uma abordagem abrangente frequentemente ausente nos protocolos dermatológicos convencionais. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos fisiológicos naturais do corpo, sem os efeitos colaterais frequentemente problemáticos das terapias tópicas e sistêmicas convencionais em pele madura.
como atrofia cutânea acelerada, fragilidade capilar aumentada, susceptibilidade elevada a infecções e taquifilaxia, diminuição progressiva da resposta ao tratamento. Além disso, os benefícios se estendem muito além da resolução do eczema, oferecendo proteção cardiovascular, suporte digestivo, fortalecimento imunológico e melhoria na qualidade geral da pele. Uma consideração holística especialmente importante para o tratamento de pacientes geriátricos. Como observa a doutora Cláudia Martins, pioneira em dermatologia nutricional geriátrica, o que descobrimos sobre nutrição e eczema na população idosa na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação da pele envelhecida. Contrariamente à crença anterior de que o eczema geriátrico representa um processo irreversível de deterioração da barreira cutânea, observamos que, quando fornecemos os nutrientes estruturais e moduladores adequados, a pele idosa frequentemente demonstra capacidade surpreendente de autorreparação e restabelecimento da homeostase imunológica local. Para muitos pacientes, isto representa a libertação verdadeira após anos ou décadas de ciclos frustrantes de tratamento recidiva. Para aqueles que enfrentam o desafio do eczema na terceira idade, lembre-se, a jornada para uma pele mais saudável não exige perfeição dietética imediata, mas consistência e progressão gradual. Comece incorporando um ou dois destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, trabalhando em colaboração com sua equipe médica para monitorar os resultados e potencialmente ajustar suas medicações conforme sua pele responde positivamente. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-diagnosticado com eczema de início tardio ou lidando com esta condição desde a infância, sua pele ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada melhoria na função de barreira, cada redução na necessidade de medicação tópica e cada noite de sono não interrompida por prurido representa uma vitória significativa para sua saúde e qualidade de vida. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Sua pele, mesmo após décadas de inflamação crônica e dano repetitivo, pode recuperar equilíbrio e função saudável quando apoiada pelos nutrientes adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas componentes estruturais e reguladores, mas uma verdadeira medicina natural que pode guiar sua pele de volta ao equilíbrio, permitindo que você desfrute plenamente da vida sem o fardo constante do eczema crônico. Qual destes superalimentos dermatológicos você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação do eczema após os 60.